Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de processo penal. Finalmente terminamos a análise das provas no processo penal e nós vamos então agora começar um novo tema para nós analisarmos a citação do acusado. Ou seja, nós vamos analisar a estrutura dialética do processo, quando que ela se perfaz, né, a relação jurídica processual triangular de que falou Bilov. Nós só podemos dizer que há uma relação jurídico-processual, né, de partes com o juiz imparcial e as partes nesses cantos, quando eu tenho o chamamento do réu ao processo, né, quando eu tenho a citação do réu. Só que não é qualquer citação, né, quando eu tenho uma citação válida. Então, a gente vai estudar na aula de hoje a questão da citação do réu, quais são as formas de citação, como que o réu é citado, as diferenças entre citação real e citação ficta, os perigos da citação ficta no processo penal. Tá bom? Então, esse é o tema da aula de hoje. Primeira coisa, na fase pré-processual de inquérito policial, não existe acusado tecnicamente, não existe réu tecnicamente. Tá? O que existe é suspeito, indiciado, investigado, né? Indiciado se já tiver havido um indiciamento. Mas o status, né, de réu, essa definição acusado, eu só tenho depois que é realizada uma denúncia, né, ou uma queixa-crime, depois que é oferecida essa denúncia ou essa queixa-crime, ela é devidamente recebida pelo juiz. E aí, então, o juiz cita o réu para responder à acusação e formar a relação jurídico-processual triangular. Bom, gente, então, existem dois artigos muito importantes para a gente começar o estudo da citação do acusado, como ela se dá, que são, primeiro, o 362, que eu queria ler 363, desculpa, que eu queria ler com vocês, que traz para nós a compreensão de que só estará satisfeita a relação jurídica processual triangular quando eu tenho o réu integrando essa relação. Como que ele integra essa relação? Quando é realizado quando é realizada uma citação válida, ou seja, nos estritos termos legais. Isso está escrito, então, no artigo 363. O processo terá completado a sua formação quando realizada a citação do acusado. E o artigo 352 do CPP vai trazer os requisitos que o mandato de citação deve conter. Tem que conter esses requisitos, que é o nome do querelante ou do réu no caso de ação penal pública, querelante no caso de ação penal privada, né, a residência do réu, o endereço do réu, para que ele possa ser encontrado, o fim para que é feita a citação, para responder à acusação em 10 dias, o juízo e o local, o dia e a hora em que o réu deve comparecer, no caso de comparecimento à instrução, audiência de instrução e julgamento, a subscrição do escrivão e a rubrica do juiz. Esses requisitos devem estar contidos no mandado de citação. Em regra, o réu é citado pessoalmente por um oficial de justiça. Então, o oficial de justiça vai e bate na porta do acusado, do imputado, naquele endereço constante da denúncia e realiza a citação dele, entregando cópia da denúncia do queixa-crime para que ele para que ele possa responder a essa acusação em 10 dias, tá? Se em 10 dias ele não apresenta a sua resposta à acusação, o que o juiz vai fazer? Vai nomear um defensor público ou um defensor dativo para fazer isso. Isso está lá no artigo 396-A, parágrafo 2º do CPP. E só queria fazer um parênteses aqui, que o artigo 360 do CPP, ele foi alterado para se adequar à súmula 351 do STF, tá? Que vai dizer que é nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. Ou seja, a gente já vai tratar da citação por edital, que é um tipo de citação bastante frágil. Se a citação por edital já é frágil por si só, de baixa eficácia, completamente perigosa de ser realizada, né? A citação por edital do réu preso é pior ainda, né? Então, fica aqui o registro de que o réu deve ser citado sempre pessoalmente pelo oficial de justiça, inclusive o réu preso. Tá? Inclusive o réu preso. A citação dele deve ser feita
pessoalmente. Impede-se assim, a mera requisição para o diretor do estabelecimento prisional providenciar a condução do réu para audiência. Tá? Ele tem o direito de ser citado pessoalmente, recebendo cópia da denúncia. Muito bem, vamos lá para as formas de citação, real e ficta. A citação real é essa que eu acabei de falar para vocês, é feita através de mandado, cumprido por oficial de justiça, que vai comunicar ao réu pessoalmente do inteiro teor da acusação e de que ele deve responder àquela acusação num prazo de 10 dias por escrito. É efetiva comunicação da existência da acusação a ele, com entrega da cópia da denúncia ou da queixa-crime, tá? Só que a gente tem casos de citação ficta. Citação ficta no processo penal é aquela realizada através de edital, tá? E só pode ser utilizada quando esgotadas todas as possibilidades de se encontrar o réu para a realização da citação real. Então, não existe possibilidade de citação por edital se não tiverem sido esgotadas as possibilidades de citação real, porque citação por edital, reafirmo, é de baixa eficácia, é absolutamente perigosa. Tá? Então, o que acontece? O endereço constante do réu na denúncia, o oficial de justiça vai até aquele endereço e não encontra o réu, mas não porque ele está fugindo ou se escondendo para não ser citado, mas porque o endereço não é aquele. Ou porque ele mudou, ou porque não é aquele mesmo, houve uma confusão. E vejam aqui, há um certo grau de discricionariedade, né, do oficial de justiça, que é quem vai ter que atestar, através da sua subjetividade, se o réu está se escondendo para não ser citado, por isso não foi encontrado, ou se realmente aquele não é o endereço dele. Tá? Então, antes de realizar a citação por edital, nesse caso em que o réu não foi encontrado porque o endereço não é aquele, e não porque ele está se ocultando para não ser citado, o juiz deve, antes de citar por edital, oficiar os órgãos públicos, como a Justiça Eleitoral, por exemplo, ou privados, por exemplo, empresas de telefonia, energia elétrica, de água, para verificar se nos registros dessas empresas não consta outro endereço que possa ser aonde o réu possa ser encontrado. Apenas quando retornarem esses ofícios negativos, com nenhum outro endereço diferente daquele para o qual o oficial de justiça se dirigiu, é que pode ser realizada a citação por edital. Que, claro, é inegável, né, gente, que a citação por edital é uma ficção, é descolada da realidade, porque ninguém acorda de manhã e resolve ler o diário oficial para procurar se seu nome está ali dentre pessoas citadas. Ou seja, quase impossível que da citação por edital o réu se apresente para realizar a resposta à acusação. Ele simplesmente não vai nem saber que foi citado em um processo. Tá? Diferente da situação de quando está se ocultando para não ser citado. Então, o artigo 361 vai determinar, o artigo 361 do CPP vai determinar que se o réu não for encontrado nessa situação de que o endereço está errado, não é aquele, ele vai ser citado por edital, depois de esgotadas essas possibilidades de procurar em órgãos públicos e privados, ele é citado por edital com prazo de 15 dias. Então, fica lá o nome dele em edital por 15 dias. Tá? Junto com o artigo 361 do CPP, nós também devemos ler o artigo 396, parágrafo único. 396, parágrafo único. Da leitura desses dois artigos, o que a gente tem? O réu é citado para, em 15 dias, comparecer pessoalmente ou através de defensor constituído. Se ele comparece, muito difícil que isso aconteça, mas se ele comparece, a partir do comparecimento é que se abre o prazo de 10 dias para responder à acusação. Então, são 15 dias em que aquele edital fica, que vale. Tá? Se durante esses 15 dias o réu se apresenta, ou seu defensor constituído, no dia que ele se apresentar, a partir dali, vai começar a contar os 10 dias para apresentar a resposta à acusação. Só que se ele não comparecer, que é o que normalmente acontece, se ele não comparecer, se aplica o disposto no artigo 366, que é bastante perigoso e problemático. Por quê? Porque se o réu não comparece, diz o artigo 366, findo esses 15 dias em que o edital estava válido, e ele não comparece, o processo será suspenso.
Só que o processo será suspenso, mas pode o juiz realizar produção antecipada de provas e, inclusive, decretar prisão preventiva. Diz o artigo 366, absolutamente problemático e em desacordo com o processo penal acusatório. Vou ler para vocês. Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas, o que já é um absurdo por si só, e, se for o caso, decretar prisão preventiva. Então, o cara nem sabe o que foi citado, vai ter o processo suspenso, a suspensão do prazo prescricional. Eu vou tratar disso com vocês na nossa live, porque a gente precisa pensar um pouquinho a questão dessa suspensão do prazo prescricional, senão se estaria criando um crime imprescritível infraconstitucionalmente, né, através da letra do CPP. Vou deixar isso para a live. Mas, de qualquer forma, é absolutamente perigoso essa possibilidade de o juiz produzir antecipadamente provas e, inclusive, decretar prisão preventiva. Tá? Nossa última forma de citação, citação por hora certa. Há uma grande resistência, com razão, de nós processualistas penais, porque aqui na citação por hora certa a gente tem, né, uma problemática e uma infeliz transmissão de categorias do processo civil para dentro do processo penal, que é exatamente a citação por hora certa, que foi resgatada do processo civil e inserida no processo penal. É uma forma muito perigosa de comunicação ao réu, da existência de comunicação, uma forma muito problemática de citação. Tá? Ela acaba ressuscitando, né, a possibilidade de haver processo sem conhecimento da acusação e de, inclusive, haver até condenação. Tá? E, além do mais, é uma imensa responsabilidade depositar nas mãos do oficial de justiça, né, essa discricionariedade de identificar quando o réu está se ocultando para não ser citado ou quando simplesmente não é aquele o endereço dele. Então, a citação por hora certa, ela tem lugar especificamente aqui quando o réu está se ocultando para não ser citado, e o que vai ser percebido e constatado pelo oficial de justiça. Tá? Para fazer uma análise da citação por hora certa, então, devem ser analisados os artigos 252 a 254 do CPC, que é ali que vai constar o procedimento dessa forma de citação. Tá? Então, o oficial de justiça, além de ter que se dirigir no mínimo 2 vezes ao domicílio constante lá na denúncia, é importante que ele faça essa diligência em horários diferentes. Se não for observado isso, se ele cita por edital depois, essa citação é nula. No mínimo 2 vezes, ele se dirige, então, em dias diferentes, em horários diferentes. De nada adianta ele realizar a citação no mesmo horário. Se alguém atende a porta e diz que o réu, naquele momento, está trabalhando. E realmente, nessas condições, ele realmente nunca vai ser encontrado. Fazendo isso em 2 dias, horários diferentes, deve o oficial de justiça, então, fazer uma certidão pormenorizada, indicando os dias que ele foi, os horários e principalmente os fundamentos que o fizeram suspeitar de que o réu estava se ocultando para não ser citado. Também ele tem que apontar o nome completo do familiar ou do vizinho com quem ele fez o contato e que recebeu a citação. Essa é a citação por hora certa. Vejam o problema dela, né? Ele é dado como citado. Ele é citado, só que não na pessoa dele. Qualquer diligência dentro dessa citação por hora certa que o oficial de justiça não observe é causa de nulidade absoluta do processo. Não precisa nem demonstrar prejuízo, porque o prejuízo aqui é presumido, é manifesto. Tá? Bom, gente, essas são as formas de citação, então. A gente aprofunda e discute um pouquinho mais na nossa live. Grande abraço. Tchau, tchau.